Comunicar-se de forma eficaz é um exercício para uma vida inteira e eu acredito que você chega ao final desta vida e ainda assim tem o que aprender quando a questão é uma comunicação assertiva. Mas isso vale evidentemente para os relacionamentos, mas eu me refiro a tentar passar uma ideia que ligar uma câmera e aí começar a falar de fato. É isso que eu vou tentar fazer nesse exato momento ao falarmos tema de hoje, relacionamentos por conveniência ou como lidar com pessoas interesseiras. E é claro, é evidente que eu também tenho todo interesse, né, em saber como você interpreta essa situação e como você lida, né, com esse tipo de relacionamento. Relacionamento por conveniência. Antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, eu quero me apresentar. Eu sou Viomar de Souza e, evidentemente, tenho total interesse em conhecer você. Exatamente, você que está aí do outro lado da minha telinha. Me conta, está tudo certo com você? De repente, eu acredito que você já conviveu com pessoas interesseiras, né? E como foi possível lidar ou qual é o teu ponto de vista a respeito de pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? E como lidar com as relações por conveniência. Nossa troca de experiência, nosso diálogo hoje vai girar ao entorno desse tema. Então, se isso já te despertou a atenção, fica aí com a gente até o final do vídeo. Já faz o seguinte, deixa aquela curtida marota, afinal de contas isso não vai te custar nada, é tão simples e é uma boa ação. Vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que a gente está fazendo um trabalho relevante e por ser um trabalho relevante ele vai, evidentemente, fazer impressões ou entregar para mais pessoas ou sugerir, né? Certinho assim? E claro, evidentemente que com o teu engajamento isso vai ser um combustível que eu preciso, que eu necessito para voltar mais vezes aqui e evidentemente trazer mais qualidade para os nossos conteúdos. Então, se até o final do vídeo você de repente percebeu que o nosso material vai ser útil também para outras pessoas, já vai lá e compartilha com essas outras pessoas. Já deixa também o teu comentário para que eu possa entender e aprender com você também da forma como você lida com relacionamentos por conveniência ou como você se relaciona com pessoas interesseiras. Eu vou começar te dizendo hoje o seguinte. Depois de fazer essa afirmação, eu vou te trazer alguns exemplos práticos com os quais alguns desses eu convivi, outros eu apenas estudei a respeito da questão. Ainda ontem eu conversava com alguém por questão de descrição. Evidentemente a gente não tem que sair citando nomes das pessoas. Mas o fato é que a gente falava num bate-papo onde a gente costuma chamar essa conversa de conversa sem filtro. Então, talvez seja um tipo de diálogo para o qual nem todo mundo esteja preparado, porque é algo ali que a gente já tem essa liberdade. Esse momento de diálogo, a gente olha um para o outro e diz, ó, não interpreta mal, porque o que eu vou falar agora vai sair meio sem filtro. Então, é aquele papo reto, direto ao ponto. E nessa conversa, um dos nossos amigos ele disse, olha, existe uma pessoa e citou esse ser humano em que a maioria das pessoas, quase 99, um bom percentual por cento, diz que o cara é extremamente indigestivo. Não dá para quase ninguém, né, se relaciona bem com ele porque ele se porta de uma forma tóxica. Ele é melhor do que o que ele faz melhor do que qualquer outra pessoa. Se você exprime um ponto de vista do qual ele discorda, ele já vai logo dizendo que não é assim. É um tipo de pessoa que fala com certo autoritarismo e simplesmente é aquele tipo de ser humano
não benquisto, tá? Vamos lá, direto ao ponto. E ainda assim, esse amigo, essa pessoa que estava conversando com a gente ontem, nesse momento, consegue relacionar-se com essa pessoa e ele já foi, inclusive, questionado ou interrogado da seguinte forma: como é que tu ainda consegue manter uma amizade? Que na verdade não é amizade, existe uma diferença muito grande entre relacionar-se com alguém e de fato ser amigo dessas pessoas. Tanto que existe uma definição entre as tantas, o que é amigo. Talvez você já tenha ouvido essa aí. Amigo é aquele que te empresta um lenço quando as tuas lágrimas caem. Ou melhor, amigo não é aquele que te empresta um lenço para você enxugar as lágrimas, e sim aqueles que a impedem ou faz com que elas não caiam. Enfim, é uma das definições que já ouvi por aí. Uma outra definição que eu acho bem bacana é: amigo é aquele que chega quando todos os outros estão partindo. Uma outra definição, e eu acho essa uma definição muito linda, e uma outra definição sobre amizade é que amigos são aquelas pessoas que você consegue enumerá-los em apenas com, consegue contá-los no dedos de apenas uma mão só. Mais ou menos isso. Eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quero passar para você. Deixe-me ver se eu tenho uma outra definição. Pedro Bial, em Filtro Solar, ele diz o seguinte: entenda que amigos vêm e vão, mas nunca abra mão de poucos e bons. Isso faz com que entendamos que amigos de verdade são em números bem reduzidos. Então, levando em consideração que amigos naturalmente não teremos muito. Outro dia eu estava vendo um filme sobre uma influenciadora, né, sobre uma influencer. E essa moça ainda estava perdida com relação à noção de mundo que se deve ter uma pessoa adulta e madura. Então, quando interrogada por uma pessoa com quem ela se relacionava, e os teus, você não tem no momento nenhum amigo que possa te estender a mão? Ela disse: eu perdi todos os meus amigos quando a conta que eu gerenciava foi tirada dela. Então a moça olhou para ela e falou: fulana, cai na real. Essas pessoas não eram teus amigos, essas pessoas eram teus seguidores. Então as pessoas precisam entender, para não levar tudo para o pessoal, a diferença entre relacionamentos por conveniência, relacionamento que tem envolvido algum interesse em específico, e os relacionamentos de fato amistosos ou aquela pessoa que você pode realmente chamar de amigo. Mas deixa eu te dizer aqui algo, fazer uma afirmação, e que a tua ficha vai exatamente cair quando se trata desse entendimento de relacionamento por interesse ou relacionamento por conveniência. Eu particularmente costumo dizer que não é fácil lidar com pessoas inconvenientes, mas que todas as relações, em maior ou menor proporção, elas acontecem exatamente por conveniência. Então compreenda que às vezes as pessoas olha, as pessoas estão naquela relação porque é conveniente para ele. É exatamente por isso. Você precisa entender que todos os relacionamentos são baseados em trocas, ok? Isso é ser humano. Você oferece algo e recebe algo em troca. Você respeita e espera ser respeitado. Você ama e espera ser amada. Você compra e espera, evidentemente, receber um produto à altura da tua exigência. Afinal de contas, você está pagando por esse produto. E é isso. As relações... existe uma música sacra que tem o seguinte verso: eu e você conhecemos só o amor baseado na troca. Esse papo furado aí de que a pessoa ama tanto que consegue amar por ele e pela outra pessoa, isso é
uma furada sem precedente. Isso é apenas uma fantasia de alguém que está apaixonado. Isso nem tem que a ver com amor. O amor, é lógico que isso aqui é muito complexo, então não vamos nos aprofundar muito nessa questão de conceitos mais profundos a respeito do amor. Mas a verdade é que o amor humano é baseado também numa troca. Eu amo você e você me ama. Essa conversa de amar por dois, isso não rola. Por quê? O tempo vai passando e aquela pessoa que acha que tem amor o suficiente para os dois acaba amadurecendo, né? E aí vai caindo na real, por assim dizer, numa linguagem jovem, a ficha vai caindo e aí ele vai entendendo. E eu vou falar a respeito de uma relação que me foi compartilhada recentemente, de uma pessoa que ela disse que amava perdidamente esse outro ser humano e por isso deixou a sua cidade, inclusive foi morar em uma outra cidade, precisamente na capital do estado, onde ela não conhecia nenhuma outra pessoa, além dessa pessoa que era objeto do seu amor, e posteriormente, evidentemente, seus familiares, e acabou vivenciando ou entrando numa relação abusiva, onde ela era violentada literalmente, não só com palavras, mas era agredida fisicamente. E ela disse que passou 7 anos convivendo com essa pessoa sob esse regime opressivo. Mas ela amava-o perdidamente. Então, ela talvez tenha hoje, com uma melhor visão de mundo, descoberto que jamais ela vivenciaria ou entraria numa relação, se permitiria vivenciar algo daquela forma, daquela natureza. Então, o tempo passou, a ficha caiu e ela hoje vive uma nova realidade também. Uma pessoa, eu acredito que já a essa altura, com a idade que tem, com uma visão de mundo um pouquinho já mais amadurecida, então ela jamais cairia na mesma cilada, foi o que ela me afirmou. Mas o que eu quero te dizer é que, até mesmo nessas relações consideradas abusivas e até certo ponto não, super inconveniente, para a pessoa que está suportando ainda é conveniente. Porque até então, e tudo tem um momento certo para acontecer. Entenda que para algumas pessoas a maturidade chega mais cedo. Vai depender muito da sua vivência, da formação, do meio de onde ela absorveu conhecimento ou experiência de mundo, e para uns mais cedo, para outros mais tarde. Eu sempre me coloco como fruto do meio. Eu fui uma pessoa que demorei muito, 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 muito mesmo, até ter uma visão de mundo um pouquinho mais madura, um pouquinho mais sólida. Eu era aquele garotão e a minha mãe me chamava de simples, como eu diria que ela não era uma pessoa com um vocabulário extenso, por ser praticamente uma analfabeta, né, ou pouco alfabetizada. Então o que ela queria me chamar era de ingênuo, assim como um professor que eu tive no ensino fundamental, mais tarde, na minha cara, me chamou de ingênuo. E a gente sabe muito bem que o ingênuo, em outras palavras, é o tolo mesmo. Então passei por muito tempo levando a vida como se o mundo fosse um lugar de pessoas boas e que porque as pessoas sorriam para mim era uma pessoa bacana, enfim, eu ria para tudo e para todos e tudo bem. Então, eu sou um exemplo de pessoas que demorou a alcançar um grau de maturidade aceitável. Então, por isso, eu afirmo que até mesmo para a pessoa que está dentro de uma relação abusiva, ainda assim, para aquele momento da vida dela, aquele relacionamento está sendo conveniente. Entenda que o tempo passa, as pessoas acabam abrindo os olhos, a ficha cai e ela passou daquele período, ela teve uma determinada transformação, ela jamais vai vivenciar ou aceitar as mesmas condições. Então tudo acontece em um tempo específico. Então entenda que, no meu ponto de vista, o problema não são as conveniências ou os interesses, né? O complicado é você ser
inconveniente mesmo. Então, como tratar pessoas convenientes? Levando em consideração que aquilo, às vezes a pessoa está te tratando bem porque lhe é conveniente e você também, por outro lado, está mantendo essa relação porque para você também é conveniente. Então, para de tolice de olhar para algumas relações e imaginar assim, que acontece, né? O que aquela pessoa, aquela mulher viu naquele homem? Ou, o contrário, o que aquele homem viu naquela feia? Acontece que as pessoas têm defeitos e virtudes, méritos e deméritos. Mas, para a pessoa que está mantendo a relação, até então, ela está vendo naquela outra pessoa com quem ela se relaciona mais virtudes do que defeitos, por assim dizer. E você está aqui de fora fazendo pressuposto, rotulando a situação, achando que você tem mais razão do que a pessoa que está vivenciando a situação. Entenda que a vida acontece em ciclos, ok? Inclusive, existem pessoas que hoje podem sim realmente fazer parte do teu ciclo de amizade e amanhã, e eu digo isso literalmente amanhã, ele pode não significar nada para você. Mas vamos lá. Voltando para o assunto em questão aqui e para o papo sem filtro de que eu me referia, aí quando questionado o porquê que nenhuma pessoa consegue suportar esse outro fulano de tal, ainda assim você consegue ter uma boa relação com ele. E ele disse que olhou de forma bem cínica, literalmente, e disse: olha, eu tenho meus interesses. Entenda que, por exemplo, no mundo corporativo, você vai precisar negociar com pessoas que têm filosofias de vida totalmente diferentes da tua. Não vai dizer que não é assim. Um exemplo bem claro, você sabe muito bem que hoje no Brasil polarizado, e que não deveria existir isso, esquerda ou direita, cada um com suas próprias convicções, você deveria seguir a tua vida tranquilamente sem precisar agredir o outro simplesmente porque pensa de uma forma diferente da sua. Tem pessoas que levam isso ao extremo, ao ponto de prejudicar os negócios porque o outro é da esquerda e ele é da direita ou vice-versa. Quando, na verdade, levando em consideração os interesses e as conveniências, deixe que o esquerdista siga com sua filosofia esquerdista ou o direitista com sua filosofia direitista e você aprenda a absorver da relação aquilo que vai ser bom e conveniente, por exemplo, para os negócios. É evidente que eu estou me referindo a questões corporativas, mas levando em consideração, claro, isso é muito perigoso, por isso que eu digo, é melhor ser conveniente do que inconveniente. Eu realmente não consigo lidar com pessoas inconvenientes. E como identificar uma pessoa inconveniente? É aquela pessoa com quem você não está dando, para quem você não está dando bola, não está dando margem, e ele ainda assim vem com gracinha se aproximando de ti ou falando coisas que não tem nada a ver, porque você não permitiu a essa pessoa esse direito. Ainda assim, tem pessoas que você não pediu opinião, ele está dando, isso é ser inconveniente. Tem pessoas a quem você não se dirigiu e ele vai lá te dar um conselho, isso é ser inconveniente. Tem pessoas que vai fazer uma piada contigo de mau gosto, você não achou graça nenhuma, ainda assim ele vai fazer a piada, isso é ser inconveniente. Então, conviver com pessoas convenientes, ok, tudo certo. Agora, conviver com pessoas inconvenientes, venhamos e convenhamos, não dá, né? Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, faz o seguinte, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo. Será uma satisfação tê-lo aqui com a gente. Deixa aqui o teu comentário a respeito do que você achou, qual é ou qual foi a tua impressão no nosso bate-papo de hoje. Compartilha aí com outras pessoas e deixa a tua curtida pra gente, é muito, muito importante, tá bom assim?